nós estamos aqui para comemorar 15 anos de Casa Verde. E nós iremos ter um bate-papo com o Flávio, contando um pouquinho como foi a história da criação dessa casa de oração. Bom dia, Flávio. Bom dia, Edivaldo. Como nasceu a Casa Verde? Da onde surgiu essa ideia da Casa Verde estar aqui hoje, atendendo tanta gente, Flávio? A Casa Verde, ela surge de um processo de obsessivo na família e que depois foi instalado no filho, no nosso filho Sávio, e começamos a buscar a nossa salvação, do qual a gente nunca vai encontrar, buscar uma cura mais rápida, e começamos a visitar centro espírita. E esse centro espírita, um certo à noite, numa mesa mediúnica, o espírito nos fala que irá surgir em Porto Velho uma casa denominada Casa Verde, com tratamento de cura físicas e espirituais. E aí, posteriormente, essa aqui era uma casa que eu vinha para cá, porque eu tive um processo de uma depressão muito grave, e encontrei aqui o meu porto seguro, mas eu não sabia que ia ser instalado essa seara. Teve alguma dificuldade quando você criou a casa, tanto espiritual como dificuldade física mesmo, para você dar continuidade a esse projeto? A Casa Verde, ou qualquer trabalho, né, dentro de você segue uma linha de conduta, tem que seguir uma linha de conduta, toda ela você traz dificuldade. Primeiro porque a espiritualidade inferior, ele não nos confere, né, facilidades. E ele traz muita dificuldade, uns processos obsessivos muito difíceis, né, que a instalação dele muito grave. E essa instalação, a gente posteriormente fomos compreendendo e fomos nós mesmos trabalhando, né? Eu fui um deles que tive que trabalhar muito, porque não compreendia nada entendia do espiritismo. Fui começar a compreender depois de 2 anos, e com a instalação da Casa Verde fui estudar, compreender mais, e tá uma forma de vivência, de trabalho, né? E ver que não é nada fácil. Então não foi fácil esses 15 anos para a Casa Verde. Qual a finalidade da Casa Verde? O que ela traz para a gente, assim, de atividades, para as pessoas que querem frequentar aqui? O que ela traz de benefício para a população da nossa região e da nossa cidade? Olha, Edivaldo, aqui é um instituto que eu denomino como a espiritualidade Instituto de Amor, porque você, quando chega aqui, se você se desprender, você encontra aquilo que veio buscar. O socorro, não é? Um socorro espiritual, um socorro de amparo, um amor verdadeiro, um sentimento que cada um de nós temos dentro do nosso coração, não aprendemos ainda a jorrar esse sentimento. Então nós, aqui da Casa Verde, acolhemos as pessoas com todas as dificuldades que a gente tem, como todo mundo tem. Damos o amparo material, damos o amparo espiritual. Nós oferecemos hoje, né, depois da pandemia, antes da pandemia, nós já estávamos oferecendo as ações sociais com médico, psicólogo, com dentista, que tem um grupo de dentista, porque tudo isso é dificuldade, mas esse povo que nos auxilia aqui, que frequenta aqui, né, que aprenderam a ter em seu coração esse trabalho de vivenciar a Casa Verde, se sente muito grato. Então, nós atendemos essa comunidade aqui em torno e outras comunidades que vêm à Casa Verde buscar um socorro, um amparo. Então, são pedidos de todas as ordens, né? Muitas vezes as doações são tantas, de roupa, de fogão, geladeira, cama, que eu acho bem interessante que quando a gente fala que alguém está precisando de algo, que é uma necessidade urgente, a Casa Verde sempre atende satisfatoriamente, porque eu coloco num grupo, coloco aonde for, qualquer rede social,
e a gente recebe essas doações e faz esse trabalho. Essas ações que são ações maravilhosas que conquistam qualquer coração. E é uma ação que passa em torno de 800 pessoas por aqui ser atendidas, tanto com os almoços, com os cafés da manhã, com as brincadeiras, com os atendimentos jurídico, médico, psicológico, tem até corte de cabelo. Então é uma ação que ela traz muito benefício para a população. Flávio, eu sei que qualquer instituição, ela tem despesas. E como é que você mantém essa despesa aqui da Casa Verde, através de que forma? Só para a gente esclarecer um pouco e dizer a necessidade que a gente precisa. Olha, nós temos um cadastro de 220 famílias. Todo mês, essas famílias, elas necessitam do nosso apoio, do apoio da comunidade, do apoio das pessoas que aqui chegam. E é aí onde é que está a dificuldade maior, porque todos nós sabemos que, né, as rendas salariais de muita gente caíram, né, tem problemas com suas contas. Então, o passado, quando a gente tinha, o que a gente comprava antes da pandemia, com o que a gente compra hoje, nós comprávamos 300 cestas, 250, com o mesmo valor de hoje. Então nós precisamos das doações das pessoas. E aí a gente está com dificuldade nessa arrecadação. Porque mensalmente nós temos uma despesa aqui, né, quando não tem atividade festiva, como o Dia das Mães, que são atividades como a Páscoa, que a gente inclui nessa. E aí a gente tem uma despesa maior. Mas a despesa fixa no mês, a gente tem aí uma despesa em torno de 15, 16 mil reais para manter essa ação. E a gente mantém com as doações. Elas são pouquinhas, então as pessoas se juntam, a gente muitas vezes diminui até a quantidade de cestas, deixa de atender um outro bairro, porque a gente não... A gente não pode abraçar o mundo. Então, né? Mas aí as pessoas nos ligam, seu Flávio, minha cesta, a gente explica, né, que... Porque tem alguns grupos que recebem aqui, tem alguns grupos que a gente vai deixar. Que eu acho muito interessante quando você vai até a pessoa, né? Quando você vai até a pessoa, a alegria e a felicidade de receber aquilo. Porque muitos não conseguem chegar aqui pela dificuldade de não ter transporte, a quantidade de filhos é enorme. Mas esse é o trabalho que a Casa Verde faz com dificuldade e com assistência, né? Seja material ou financeira das pessoas que têm o seu agrado no coração para fazer essa grande ação. Flávio, agora eu gostaria que você buscasse no fundo da sua memória qual a lembrança boa, as melhores lembranças que você tem desde quando surgiu a Casa Verde. A obsessão. Muitos talvez não vão entender o que quer dizer isso. É que não entenda, né? Mas a obsessão. Para mim, a obsessão foi um dos fatores fundamentais da instalação da Casa Verde. E eu fui muito grato a Deus por Ele permitir que muitos irmãos desencarnados se encontrassem ao meu lado. Porque eu aprendi a desfazer do meu ego, do meu orgulho, né, da minha vaidade. Aprendi a me sentir uma pessoa mais completa. Porque muitas vezes você se completa com o financeiro, você se completa com algo que te deixe feliz. Eu não, eu me completo com esse trabalho que eu venho aqui todos os dias. Né? E sou feliz, porque a minha dor não é diferente da do outro. Mas ela me completa porque me dá aquela fortaleza. Né? Quando eu vejo meu filho, né, naquele processo obsessivo, que eu sei que tem uma gravidade muito profunda, né? Mas são todos inimigos do trabalho relacionado a mim, e que ele não quer buscar a casa, o nosso filho não quer buscar a casa, é o problema dele. Inclusive já falei para ele. Mas a assistência maior, a bondade de Deus, me deu essa alegria. Eu sou feliz
E digo para todo mundo, quem não tiver um obsessor pesado, que Deus bota um do lado, porque assim a gente aprende. Talvez as pessoas não vão compreender o que eu estou dizendo, né? Porque nós que somos espíritas acreditamos que somos pessoas maravilhosas. Nós não somos pessoas maravilhosas. Nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas que sofremos, nós somos pessoas que buscamos compreender e trabalhar a nossa dor. Mas a nossa dor, ela não vem como a gente gostaria que viesse devagar. Quando ela vem a galope. E aí os tormentos da vida, que são naturais, né? Essas tempestades, elas são castas que vai nos podar determinadas coisas para o nosso crescimento. Então eu vejo os médios videntes, Flávio, tem fulano do teu lado, deixa aí, que ele precisa aprender comigo ou me ensinar. Eu falo sempre isso. E eles estão me ensinando, sabia? Porque muitos deles, Flávio, né, põe aquela intuição na cabeça, eu digo não. Põe a outra, eu digo não. Põe outra, eu digo é essa mesmo que eu quero. Então, essa é a minha caminhada junto com ele e será sempre como assim Deus permitir. Talvez muitos de vocês que ouvirem esse áudio não vão entender, né? Mas com o passar do tempo e visitando centro espírita, visitando seja lá onde for, vocês vão compreender o que eu tenho dito. Um pouquinho desse esclarecimento é que muita gente às vezes vê a dor como punição. A dor, quando a gente aprende a trabalhar ela, quando a gente aprende a entender o motivo dela, é libertador, porque a gente desprende daquele do passado e vai querer melhorar e fazer a sua reforma íntima. Por poucas palavras, o Flávio quis dizer isso, que ele se reformou intimamente para hoje estar aqui, ajudando muitas pessoas. Mas, e agora? O que você pensa da Casa Verde daqui para frente? O que você espera do futuro da Casa Verde? Ela seja, qual seria o ideal, que a gente sempre tem que pensar, o ideal e a realidade, mas o ideal, qual que você acharia que poderia ficar? Olha, a Casa Verde não tem que mudar nada, tem que permanecer assim, né? Tem que receber contribuição dos outros centros, na instrução, né? Nas palestras, com palestras, buscar palestrante externo, que é o que nós estamos fazendo esse mês, e se cada um daqueles que vierem se propor a dar continuidade a essas atividades, a casa vai estar sempre aberta. Mas, Edivaldo, o que eu vou falar da Casa Verde? Construir o que mais? Né? Eu vou construir, se Deus assim permitir, espaço, porque nossos espaços estão curtos, não é? Mas nada de riqueza, nada de pompa, nada de beleza, porque a casa, quando a gente escolhe trabalhar com Deus, não tem beleza. A beleza é a do coração, a beleza íntima está dentro da nossa alma. E esses institutos, eles são fundamentais para que a gente, né, aprenda a concorrer com a ascendência moral, né? A nossa reforma íntima, como você tem colocado, é o principal ponto de partida para quem quer mudança. Se não quer mudança, não existe reforma íntima. Tá? Muito bem, eu venho aqui, trabalho, me dedico, mas posteriormente volto para o mundo de novo à noite, me escondo, né, para fazer as minhas focaturas. Não, eu escolhi viver uma vida transformadora para mim, né, sem vaidade, sem nada que me complete. Eu não preciso de nada, né? Eu preciso ter mais responsabilidade com o horário, porque muitas vezes não dá para chegar no momento certo aqui por conta dos trabalhos domésticos com o filho e outras coisas mais. Mas isso tem uma Casa Verde hoje como minha segunda morada, né? Um dia, quem sabe, eu não venho morar aqui, ou aqui perto. Eu não venho morar mais aqui perto por conta da família, né? Que eu tenho tenho esse complemento. Eu não posso me desligar assim desse fato. Que bom! Hoje nós tivemos aqui uma manhã agradável, um bom bate-papo com o Flávio, contando um pouquinho desses 15 anos da Casa Verde. E hoje nós estamos aqui, não somente nós encarnados, mas a espiritualidade também, agradecendo e festejando esses 15 anos dessa ação, dessa casa, dessa benfeitoria que ela traz pela humanidade. E a gente agradece muito de coração. Não somente nós encarnados, mas também a espiritualidade agradece esse trabalho que você está fazendo, enfim, esse trabalho que está ajudando muita gente.
continue e continue contando com a presença de todos nós aqui ajudando. Obrigado, Flávio, por essa entrevista. Olá, Solange, tudo bem? Tudo bem. Solange, nós Bom, temos pai. aqui hoje um bate-papo tranquilo, para você contar para a gente o que você lembra, qual a sua lembrança melhor da Casa Verde, quando você veio para a Casa Verde, qual a sua necessidade da Casa Verde. Aí, quando você quiser relembrar tudo isso, trazer tudo isso aqui para esses minutinhos, eu agradeço. A Casa Verde, a lembrança que eu tenho, assim, sempre foi maravilhosa, né? Logo no início, eu não tinha essa ideia, né, que ia se transformar. Não tinha ideia, assim, formada, mas o pensamento já existia, entendeu? E para minha família foi, assim, uma grande conquista, foi Deus, um presente de Deus. A dificuldade trouxe você e o Flávio aqui para Foi. vocês abrirem essa casa, para que vocês, junto com o Sábio, construir essa bondade para todas as pessoas, né? Foi assim, bem sutilmente, amorosamente, né? Que foi uma coisa assim que eu não sei nem te explicar, de Deus mesmo. Que coisa boa. Foi assim, divino, uma bênção divina. Porque ela pensava uma coisa, eu pensava outra, né? A Casa Verde, ela nos dá a noção do que é a verdadeira alegria. Alegria, O justamente. verdadeiro sentimento para a gente seguir a vida. E assim, a lembrança que você mais tem, e é interessante porque quando a gente pergunta de lembrança para as pessoas, às vezes as pessoas lembram o quê? A dificuldade é uma lembrança boa. Os problemas é uma lembrança boa, mas tem aquele que lembra de momentos, de músicas, de ambientes, de amigos. E para você? A lembrança maior foi quando a Casa Verde foi transformada nesta casa que agora está. Porque antes era só uma casa de diversão. A gente vinha para cá só para trazer os amigos, para fazer um churrasco, aquele papo, tudo bem, era maravilhoso. Flávio ainda não tinha Casa Verde, já tinham esse terreno, né, tudo. É justamente isso que eu vou explicar agora, para vocês entenderem um pouco. Essa Casa Verde, esse espaço aqui que nós estamos aqui, que atende tanta gente, que auxilia tanta gente, ela foi comprada com a intuição da espiritualidade para que o Flávio comprasse para ser um local de lazer aqui. Aqui a ideia dele era construir, era ter um jardim, era ter uma piscina, mas somente para receber os amigos em comum que ele tinha na época. E tem até hoje ainda. Mesmo afastados, mas fazem parte da vida dele. E aí a espiritualidade tocou ao seu coração e disse: ali você vai abrir uma casa de oração. Ali você vai fazer auxílio a muitas pessoas, tanto desencarnadas como desencarnadas. Então foi isso que a Solange quis dizer. E Solange, muito obrigado por esse bate-papo tão descontraído e tão gostoso com a gente aqui. Obrigada também, tá bom? pela oportunidade. E agradeço a Deus também por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Carla Jacarandá passando aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre os 15 anos da Casa Verde e eu poder contar um pouquinho da minha história para aqueles que ainda não conhecem. Eu cheguei na Casa Verde em março de 2014. Cheguei ali com um processo de depressão muito profunda, a mediunidade completamente desequilibrada. Fui levada pela nossa amiga Ana Cristina, que me encaminhou até a Casa Verde. Eu sou espírita de nascença, né? Porque meus pais se tornaram espírita quando eu tinha 6 meses de vida. E dali nunca saí, né? Fiz todos os cursos aí que a doutrina espírita nos recomenda, nos indica. Mas eu não queria saber da prática da mediunidade. Por quê? Porque para mim a prática da mediunidade sempre veio ligada com muitas responsabilidades, muitos compromissos. E na realidade, quando a gente fala, eu não quero trabalhar a mediunidade, na realidade eu acho que a gente não quer o compromisso que o trabalho com a mediunidade nos traz. Mas eu não tinha para onde correr, minha caixa d'água encheu e eu já estava num ponto que eu já não diferenciava mais quem estava encarnado e quem estava desencarnado, então eu não tinha para onde correr. E eu fui muito bem acolhida na casa, né? Por todos que ali já estavam, principalmente pelo Flávio, pela Solange, que sempre me acolheram muito bem.
E eu comecei a trabalhar depois de um tratamento. Eu fiquei cerca de 8 meses, né, em tratamento lá na casa, e comecei a trabalhar, né, no passe, na corrente, né, com os trabalhos mediúnicos. Em seguida eu já entrei para o trabalho social, que, como muitos já sabem, é minha grande paixão, é meu grande amor, é o que preenche o meu vazio, é o que me realiza como ser humano, é o trabalho social, o trabalho mediúnico também, né, óbvio. Então eu sempre tive muita oportunidade de exercer esse trabalho na Casa Verde. Em 2016 eu conheci o Diogo, meu esposo, nos conhecemos na Casa Verde, né? E nos casamos em 2017, em dezembro de 2017 nos casamos. Quase deixei o Flávio louco por causa do telhado. Na época tinha a ideia de mudar o telhado, para quem lembra era de madeira ainda. E vamos mudar, vamos mexer. Eu digo, então faça logo que o meu casamento tá tudo pronto, né? E graças a Deus deu tudo muito certo, foi tudo muito lindo. As pessoas que ali estiveram sabem que o que aconteceu ali, que toda aquela cerimônia não foi só por causa da Carla e do Diogo, e sim pelo trabalho que a Casa Verde desenvolve. Então foi algo muito lindo. E nós ficamos sabendo dos nossos filhos na Casa Verde também, né? Hoje sou mãe da Maria Eduarda e do Luiz Felipe. Maria chegou com 4 anos e meio e o Felipe com 5 meses. Nós já tínhamos notícias deles, né, na casa, então o nosso vínculo com a Casa Verde sempre foi muito forte. Em 2019, eu e o Diogo fomos para o encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, e quando nós retornamos, pulsava dentro de mim ali, sabe, uma dor que eu falava, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer mais. Na época, a Casa Verde atendia cerca de 70 famílias, né? Eram 70 famílias cadastradas, tinha um almoço, a sacolinha, e aí a gente teve a ideia, conversei com o Flávio, vamos fazer alguma coisa a mais. Então, tomou-se a decisão de fazer ação social, né? Então, a primeira ação social, ela começou nessa época, em 2019, com orientações da espiritualidade, que sempre foi guiando o trabalho. Eu lembro muito bem que o Flávio falava assim, tudo que você inventar, se não chegar a doação, você vai ter que pagar. Então, na época, estava bem, né? Eu não tinha filho ainda, era eu e o Diogo, então a gente se virava. Só que o amor das pessoas pelo trabalho social, ele é tão grande. Você sabe que, às vezes, as pessoas elas nem sabem a capacidade que elas têm de amar, de ajudar o próximo. Mas quando ela é convocada pelo trabalho, muitas pessoas se dedicam. Tem muita gente que não quer, que chega... Eu lembro, chegava lá 10h30, 11 horas, só para tirar selfie, postar no Instagram. Mas tá tudo bem também, importante que estava divulgando o trabalho da casa, né? Mas muita gente chegava cedo, muita gente se dedicava. E começou a nossa primeira ação aí em 2019 e ela foi tomando corpo. Foram juntando mais voluntários para se juntar a nós nesses trabalhos e foi tudo muito lindo, né? E então, enquanto nós estávamos ali com aquelas 500 pessoas, 600 pessoas passando na ação social, ela já tinha aquele formato dos atendimentos médicos, jurídicos, psicológicos, tendo café da manhã, veio a pandemia, né? Então, quando a pandemia chegou, nós estávamos assim no auge desses trabalhos e foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que nós queríamos ajudar muitos, havia preocupação com a nossa própria saúde, mas assim, a gente sempre teve muita fé, né? Eu vou falar por mim, eu sempre tive muitas fé e sempre falei para Deus, falei para a espiritualidade, olha, se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas nós não vamos deixar de ajudar o povo, né? Então foi quando o Flávio tomou a decisão de que todo o dinheiro que era revertido para a ação social, nós comprássemos cesta básica. E aí começa a parte que eu, Carla, chamo de trecho, né? O que era o trecho? Para quem não conhece, o trecho ele ainda acontece aí com vocês, talvez um pouco menor escala, porque agora tem os pontos mais fixos, né, das doações, mas na época da pandemia nós entregávamos as cestas para as famílias cadastradas e saíamos nos bairros de Porto Velho fazendo as entregas, né? E teve fases dos atendimentos da gente conseguir distribuir aí 500, 600 cestas básicas só com as doações de todos vocês, né? Todos os voluntários. Então, nós montávamos as cestas básicas e saímos para distribuir.
Era muita dor, porque ali a gente descobriu um mundo que para poucos eram conhecidos, né? Poucos de nós, eu falo muito por mim, que sempre morei ali mais na região centralizada de Porto Velho, e poder andar dentro daquele bairro da Cascalheira e ver aquelas casas, a situação com que as pessoas estavam vivendo, principalmente, né, na época da pandemia, foi muito difícil. Nós tivemos uma situação muito inusitada, que o primeiro falecimento de uma pessoa por Covid em Porto Velho foi uma pessoa que nós tínhamos entregado cesta básica. O Diogo, inclusive, entrou na varanda dela para deixar a cesta e depois nos veio a notícia de que aquela primeira pessoa a desencarnar de Covid, nós tínhamos atendido. Bem, a preocupação de, nossa, e aí, né? Naquela época não tinham vacinas, nada, mas também a felicidade de falar, pelo menos a gente levou algo antes, né? Para a família dela. Então, nós passamos muitas dificuldades, tivemos momentos de ter que sair escoltado da Casa Verde, eu, Flávia, Solange, acho que tinha mais uma pessoa, não me recordo quem era. Saímos escoltados porque todo mundo queria cesta básica, todo mundo queria, a pandemia ali causando muitos desempregos, muitas dificuldades, mas nós nunca desistimos. E eu sou muito grata a Deus por mesmo a gente ter ido embora de Porto Velho, que eu aproveito o ensejo para dizer que foi a pior decisão que eu pude tomar na vida, a mais errada até hoje, né, que foi ter ido embora daí, mas agradecer que tudo continuou, né? A gente sabe que ninguém é insubstituível e que quando o trabalho é de Deus, o trabalho é por bem, ele continua e continuou, né? E junto com a pandemia também vieram as lives. Gente, se a gente vê a primeira live que nós fizemos, a gente tentou fazer lá na Casa Verde, a internet era horrível, saiu tudo tremido, muito feio, depois nós fomos aprimorando, né? A gente gravava ou na casa do Flávio ou na minha casa. Os amigos, né, os irmãos começaram a fazer vídeos também dos estudos, o Alziro, o Alci, o Maurício, começaram a fazer vídeos também para que a gente não parasse o estudo, né, o trabalho mediúnico, através também de grupos do WhatsApp, através do Meet, e foi muito lindo. Eu digo que a Casa Verde, ela me salvou, ela me salva diariamente ainda até hoje, mesmo estando longe. E ela tem uma responsabilidade social muito grande, uma responsabilidade espiritual muito grande, ela quebra barreiras. Quem está aí acompanhando, né, desde esse tempo, desde o início da fundação, sabe que a gente precisou, né, eu falo a gente, a casa, precisou quebrar muitas barreiras, passamos por muitas dificuldades, mas não importa, nada nunca importou. O Flávio e a Solange sempre foram muito perspicazes no que eles fizeram. Eles enfrentam muitas dificuldades, porque lidar com gente não é fácil, né? Espírita, então, meu Deus do céu, o povo que a gente tem que pisar em ovos para falar, o povo melindroso, um melindro para cá, para lá, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, no final tudo dá certo, tudo dá, né, tá ok. Eu estive o ano passado aí, era uma fase muito difícil para mim quando eu estive, né, eu estava ali me reabilitando, voltando a andar depois de um acidente com minha, né, que eu tive as lesões no joelho. Eu não aproveitei o que eu deveria ter aproveitado, mas eu tô chegando, daqui uns dias a gente tá aí para curtir mais alguns dias aí na Casa Verde, e agora vai a família toda, né. Isso é isso, eu sou grata à Casa Verde, eu sou grata à espiritualidade, eu sou grata ao irmão Paulo, que sempre permitiu que a gente trabalhasse, sempre nos orientou, e eu sou muito, muito, extremamente grata ao Flávio e à Solange, porque eles nunca passaram a mão na minha cabeça em algo que eu estivesse errada, no que eu estivesse fazendo ou deixando de fazer. Isso foi muito importante para o meu crescimento, né? Meu crescimento como ser humano, meu crescimento moral e espiritual. Porque sempre que necessário eu levei bronca, eu fui chamada a atenção, mas eu aprendi muito. E eu sou muito grata. E quem está aí, aproveite a oportunidade que vocês têm toda semana de estar lá, de auxiliar o próximo. Tem muita coisa para ser feita, E cuidem de si, em primeiro lugar. Porque para cuidar do próximo, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Para amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Perdoem para serem perdoados. E aproveitem essa oportunidade. Eu amo todos vocês, levo no meu coração e em breve estaremos juntos
Nem que seja por alguns dias, mas estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus. Hoje nós estamos aqui para falar dos 15 anos da Casa Verde. Sim. Então eu gostaria que você falasse como você chegou até aqui, qual a sua lembrança, o que você te trouxe a esta casa de oração. Bem, eu cheguei na Casa Verde num momento de muita dor, de muito sofrimento. Doente, né? Muito doente. Estava num processo de depressão muito profundo, muito assim, o médico falava que não sabia nem o que fazer mais comigo. E aí eu vim para cá, me indicaram, eu vim, comecei a vir assim, no início um pouco relutante, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que eu precisava da Casa Verde, eu precisava vir aqui. Tudo isso, o que você tira de bom? Que eu estou em processo de desenvolvimento pessoal. Eu percebi e me percebo uma pessoa melhor do que quando eu cheguei. Que bom. Hoje você está aqui na sua reforma íntima, Isso. procurando ser melhor do que já foi no passado. Sim. E essa é a nossa evolução espiritual e que temos sempre que seguir nesse caminho. Madalena, né? Que bom que você está aqui hoje com a gente, dando mais esse depoimento sobre o que é esta Casa Verde, essa casa de oração, essa casa que te trouxe aqui. E qual a finalidade de você hoje estar aqui e a sua lembrança mais primordial? Olha, a Casa Verde para mim, falando assim, é tudo na minha vida. E eu fui trazida até aqui pelo uma dor. Eu estava fazendo uma sopa, numa equipe que nós trabalhávamos, e o Flávio sempre ia lá rezar, né, para finalizar o trabalho. E aí, numa dessas feitas, ele chegou lá e ele falou com alguns irmãos, já conhecido dele, né? E quando ele foi saindo, ele falou assim, vai lá na Casa Verde. Eu falei assim, olha, eu tenho uma dor aqui, realmente eu tinha uma dor, já há uns 7 meses que me acompanhava. Eu falei, eu tenho essa dor aqui. Ele falou assim, vai lá na Casa Verde. Aí aqui eu cheguei. E aqui fui tratada dessa dor diversas vezes, que era um obsessor muito forte, né? E essa casa transformou a minha vida. Essa casa, ela nos dá a base para a gente enfrentar a dificuldade lá fora. E eu falo que eu andei por diversos lugares, mas os meus guias só trabalharam aqui. E o meu chamado era para cá, para essa casa de amor. É aqui que a gente aprende a cada dia a evoluir, a se moldar, a amar, a compreender, a olhar a fraqueza do outro, se colocar no lugar dele. Isso tudo pouquinho, tá? Porque tudo isso é muito gradativo nas nossas vidas. E a Casa Verde é esse aprendizado para a gente, né? Então, que possamos estar juntos muitas e muitas e muitas vezes, muitos e muitos anos. E que cada dia todos nós possamos estar de mão dada nesse trabalho caritativo de amor que se chama Casa Verde. Que assim seja. Muito obrigado por esse depoimento lindo e maravilhoso. Tá bom? Gratidão. Boa noite. Casa Verde. Em 2010, eu tive meu primeiro câncer. Foi quando eu comecei a ir, começo de 2011, na Casa Verde. E a Casa Verde me ensinou o amor, a solidariedade, aquela coisa gostosa de você fazer a caridade e receber a caridade. Casa Verde é aquele lugar que a gente ama os amigos e ama e aprende a não odiar os inimigos. Casa Verde é amor. Não dá para falar. Depois dos outros 2 cânceres que eu tive, eu só agradeço. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Olá, hoje nós estamos aqui com a Dinara e ela diz que vai dar um depoimento. Ela está aqui na Casa Verde desde 2010, praticamente desde quando começou a Casa Verde. Dinara, qual a sua lembrança primordial da Casa Verde? O que ela te traz de lembrança boa? Para depois perguntar para você como é que você chegou até aqui. Lembrança boa é quando você pode acolher uma pessoa que está passando por dificuldade e ver que o teu acolhimento a ajudou a serenar,
a ajudou a enxergar o que está acontecendo com ela. E isso a gente faz aqui. Quando a gente se dispõe a se doar, doar o que você pode, o seu sentimento, o seu carinho, o seu respeito, a pessoa se sente acolhida e a sua dor ameniza. E no amenizar, começa já a acontecer o seu tratamento. E como é que você chegou até a Casa Verde? De que forma? Gente, eu achava que eu não era doente, não. Nós trouxemos a irmã do Carlinhos, porque nós julgávamos que ela estava precisando. Porém, ela foi embora, nós continuamos. Então, quem eram os doentes? Nós. Nós que estávamos precisando colocar em prática aquilo que a gente prometeu. Na nossa reencarnação, a gente prometeu se doar, e até então a gente não estava fazendo isso. A maioria das pessoas, às vezes, eles veem uma casa de oração. Quando eu falo casa, é qualquer uma, de qualquer denominação. Às vezes a gente vai com o intuito de levar um amigo que a gente supostamente acha que ele está precisando disso, né? E na realidade, às vezes somos nós que estamos muito mais precisando. Então eu digo sempre, quando você for ajudar alguém, lembre-se que você não vai estar ajudando essa pessoa, você vai estar se autoajudando. Lembrem disso e sempre procurem, sim, uma casa de oração onde vocês se sintam bem. Se for Casa Verde, melhor. Se for espírita, ou se for evangélica, ou se for católica, mas siga no caminho do bem. Muito obrigado, Dinara, por esse depoimento lindo e maravilhoso. Verdade. Ivanilde, nós hoje estamos aqui fazendo e colhendo depoimento das pessoas que estão à Casa Verde há muito tempo. E hoje ela está comemorando 15 anos. Ela está debutando, né, na realidade. E de você eu gostaria de saber, eu sei que a maioria das pessoas chegam aqui através de uma dificuldade, através de uma necessidade, através às vezes de trazer um amigo para ser auxiliado. Mas e você, quando você chegou aqui, você já chegou precisando dessa ajuda? Ou você veio trazer alguém? E eu vi que ela também é palestrante. Como é que você conseguiu sentir essa necessidade de virar uma palestrante de uma casa de oração? Quando eu cheguei aqui, eu vim junto com meu irmão e minha cunhada, que estava precisando. Mas eu também estava, porque todos nós somos necessitados, né? Claro, todos nós. Mas quando eu cheguei a primeira vez aqui, foi através dessas duas criaturas que me trouxeram aqui. Eu já conhecia Solange, um pouco Flávio. Solange tinha trabalhado comigo e disse que tinha, né, vai lá na minha casa, Casa Verde, mas era tão distante da minha vida, de longe também, assim, em quilometragem, que eu moro no bairro São João Bosco, e eu vim pela primeira vez. Quando eu sentei aqui, veio uma intuição dizendo assim para mim: tu vai ser chamada para trabalhar aqui. Aí eu fiquei caladinha na minha sentada. Aí Flávio se aproxima, apertando a mão de todo mundo. Aí chegou em mim e disse assim: você está com a mão muito pesada, né? Eu digo, fiquei calada, né? Só escutando aquilo. Aí depois ele disse assim para mim: você precisa voltar. Aí eu disse: e agora? Como é que eu vou voltar aqui? Meu irmão também ouviu, né? Meu irmão disse: eu volto contigo. Aí voltamos. Aí ele disse assim: você não quer ficar para você aqui, trabalhar aqui na casa? Eu digo: eu vou me ajeitar. Eu disse para ele: porque eu trabalhava, né? E era diretora de escola. Eu não tinha dia nem hora para ficar fora da escola. Eu digo: eu vou ajeitar o meu horário e depois eu venho. Quando eu vier, é para ficar. E fiquei. Cheguei aqui em 2012. Olha que coisa boa. 2012. E fiquei, nunca mais saí. E como você se transformou numa palestrante? Não, eu não me transformei em nada. A gente usa esse termo transformar, porque a pessoa às vezes assim, né? Ela às vezes se descobre. O Flávio me botou me empurrou, porque era assim. Aqui antigamente, o horário do estudo, que é esse que eu faço aqui, era aqui, ao redor da Mangueira. E era dado pelo Arlen, o doutor Arlen. E o Arlen faltava muito, porque ele viajava muito, né? E quando ele faltava, aí o Flávio: assume. Eu digo: mas assume, tu pode, mulher.
tu é diretora de escola, tu dá palestra, como é, tu fala com o pai, como é que aqui tu não vai fazer isso? Assume. Aí eu, pá, ficava no lugar dele. Aí cada vez que ele saía, eu, pá, ficava aqui no lugar dele. E com isso ele disse assim, tu vai fazer palestra hoje. A primeira vez que eu fazia uma palestra, eu quase que morria. Ai, meu Deus do céu, porque eu não sou palestrante, mas aprende. E assim eu fui aprendendo e hoje para mim é a coisa mais fácil do mundo. Obrigado por esse depoimento lindo e maravilhoso. Vanessa, tudo bem com você, Vanessa? Tudo bem. Que bom, né? Graças a Deus. Estamos aqui hoje comemorando 15 anos de Casa Verde. E o que você, quando veio a esta casa, pensava em buscar? Olha, eu tô há 8 anos já na Casa Verde, graças a Deus. E quando eu cheguei na Casa Verde, por intermédio de uma amiga, eu tive muita resistência para ficar aqui na Casa Verde, né? E graças a Deus o seu Flávio foi muito usado nessa época, né? Porque ele me buscava e eu comecei a fazer os estudos, né? E eu estava numa época muito crítica, pensando em fazer besteirada, né? E eu fui resgatada pela Casa Verde. Eu tenho muita gratidão por essa casa. Essa casa, ela me tirou da lama, para te falar bem a verdade. E me ensinou o amor próprio, principalmente, o amor ao próximo, o ajudar, o ser ajudada da casa, pelas pessoas, né? E eu agradeço muito mesmo de coração por todos que aqui já passaram, por aqueles que estão aqui ainda, pelos ensinamentos adquiridos todos os dias nessa casa. E a transformação que eu tive, às vezes a gente pensa assim, eu não mudei nada. Quem está pro lado de fora pensa, fulana não mudou. Muda, gente. Só que a nossa mudança, ela é gradual, ela é pequena, né? Só que quando você olha lá atrás, aí você fala, opa, não faço mais isso. Isso não é meu mais. E eu devo tudo isso à Casa Verde, aos ensinamentos dessa casa. Que assim seja. Obrigado por esse depoimento lindo, viu? Obrigada. Gratidão. Olá pessoal, aqui é o Maurício. Estamos comemorando 15 anos da Casa Verde, Seara de Jesus. Eu sou muito grato à Casa Verde. Estou trabalhando nessa casa há 14 anos e vejo que a minha vida ganhou um outro horizonte depois que eu comecei a frequentar e trabalhar na Casa Verde. Sou muito grato ao Flávio, Solange, ao Sávio, pois sei que o trabalho começou através de muita dificuldade, muita dor, mas como eu sempre digo ao Flávio, sabemos que o Sávio, ele está sempre muito bem amparado, porque só pode estar bem amparado alguém que foi o causador da fundação dessa casa, que tem ajudado e salvado tantas pessoas. Parabéns à Casa Verde, à direção e a todos nós que fazemos parte dessa reunião fraterna. Até logo. Maurício. Tudo bom? Nós estamos aqui hoje na Casa Verde, nesse jardim maravilhoso aqui. Lindo, né? Traz essa mangueira maravilhosa. Que traz uma serenidade pra gente, traz uma paz no nosso coração. Quando a gente consegue abrir os olhos, não os olhos daqui do corpo, mas a gente abre os olhos do espírito para ver aonde nós estamos. Se a gente conseguisse vislumbrar, se todos conseguissem vislumbrar essa porta gigantesca e esse lugar maravilhoso que a gente tem aqui, onde a gente trabalha. Seria ótimo, né? Um dia todos nós conseguiríamos. Eu não vou te fazer a pergunta clássica que todo mundo pergunta, como você chegou aqui à Casa Verde. Sim, mas eu tenho uma resposta boa para isso. Tem? Então isso é ótimo. Tenho. Ao contrário do que muita gente prega e fala, né? As pessoas chegam aqui pela dor, né? As pessoas chegam pela dor. Eu diria que eu sou uma exceção nesse caso, porque eu não cheguei aqui pela dor, não. Eu vim aqui pelo amor que me trouxe a essa cidade chamada Porto Velho, né? Eu sou de São Paulo. E eu, depois de muitos anos, reencontrei a minha esposa, hoje esposa, né, há 10 anos esposa, e ao encontrá-la, eu vim morar aqui em Porto Velho. E ao vir morar em Porto Velho, ela já frequentava aqui. Ela já frequentava a Casa Verde, isso há quase 11 anos atrás, nós casamos há 10. E aí, nessa história toda de nós estarmos aqui, eu, que era ateu, né?
Porque muita gente olha assim, você é ateu, você não acredita em Deus. Eu acredito em algo maior e continuo acreditando. A gente hoje coloca o nome, que é Deus, mas é algo muito maior do que a gente possa imaginar e que cuida e faz com que tudo seja maravilhoso como deve ser, né? A gente às vezes não consegue entender isso e a gente desvirtua essa maravilha que nos é dada. Mas de todas as formas, eu nesse encontro com a minha hoje esposa, né, que foi uma namorada há 40 e poucos anos, eu comecei a frequentar esse lugar aqui e aí eu descobri as belezas de você não só trabalhar, porque eu não trabalhava naquele tempo, mas eu sim frequentava. E são já 10 anos de Casa Verde, onde eu me converti através desse milagre, né? Porque a gente sabe que milagres não existem, milagres são obras que nós criamos, né? Mas através desse milagre eu consegui hoje ver o quanto é importante a gente acreditar em algo maior e trabalhar nesse algo maior. Como o nosso mestre Jesus disse, faça alguma coisa pelo próximo. Dê ao próximo aquilo que você gostaria de receber dele. E é o que a gente tenta fazer aqui, o tempo inteiro, em todos os departamentos dessa casa maravilhosa. Agora, eu vou pedir para que você agradeça a quem te trouxe aqui, porque você falou, mas não citou o nome dela. Ah, sim! Como que é o nome dessa maravilha que te trouxe aqui? A Sâmia me trouxe aqui. A Sâmia me trouxe aqui. Gratidão por ter trazido aqui, porque todos nós aqui necessitamos e todos nós viemos pelo amor ou pela dor, e ainda bem que você trouxe ele pelo amor. Graças a Deus. Esse casal aqui, eles frequentam a Casa Verde desde os princípios aqui. E eu gostaria de saber de vocês, o que de melhor vocês conseguiram colher desta casa? O que ela te trouxe de benefício? Dificuldade, a gente sabe que todo mundo, a maioria chegou por dificuldade, pela dor, mas eu sei que muitos também chegaram pelo amor. Mas o que ela trouxe de bem para vocês? Em primeiro lugar, começar falando quando chegamos aqui. Como marcou muito, foi dia 30 de outubro de 2010. 30 de outubro de 2010, eu passei pela primeira cirurgia espiritual, primeiro procedimento espiritual aqui na Casa Verde. Cheguei aqui já bem ruim, já procurando outros lugares, outras casas espíritas, né? Que eu acho que eu nasci espírita, mas foi aqui que eu consegui me encontrar. Foi aqui que eu consegui me tratar, né? E a gente só tem a agradecer à Casa Verde, aos dirigentes da casa, encarnados e desencarnados, e agradecer pela oportunidade que tivemos, não só do tratamento, mas também em poder trabalhar, em poder retribuir aquilo que a gente recebeu. Gratidão. Muita gratidão. E dando, falando complemento que ela falou, nós viemos para a Casa Verde da época, porque a Luzia sempre teve uns problemazinhos, mas fomos descobrir que era mediunidade. Né? Aqui nós descobrimos o problema, a doença da Luzia, os meus problemas, que era tudo relacionado a problemas espirituais, problemas de mediunidade. Então antes de nós virmos para cá, nós falamos assim, abrir uma casa em tal lugar assim, chamado Casa Verde. Né? Aí até que surgiu uma oportunidade, alguém falou, vamos lá, eu falei, a gente não sabia onde era, né? Vamos, aí pegamos uma carona e viemos. E estamos até hoje aqui trabalhando. Graças a Deus nós chegamos aqui, tivemos oportunidade, né, de trabalhar, de fazer alguma coisa para a espiritualidade, que na realidade a gente não fez para nós mesmos, né? Aí a gente se interagiu com Flávia, Solange, o Sábio, o pessoal que estava aqui, nós fomos nos interagindo e nos transformamos num trabalhador da casa. Trabalhando com palestra, com estudo, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus, trabalhando nesse sentido. E estudando bastante, incentivando o pessoal que está chegando, mostrando o caminho da espiritualidade, o caminho de Jesus, como se faz. E eu acho que assim, o forte da Casa Verde é mais esse trabalho de evangelização, de estudo da doutrina, de estudo do Evangelho, a transformação que aqui nós vemos aqui, que ocorre na maioria das pessoas que vêm aqui,
E a Casa Verde é fantástica, né? É maravilhosa. Então, por isso nós gostamos e estamos até hoje. E a fraternidade que reina entre todos nós trabalhadores. E essa fraternidade é que segura a gente aqui, né? E a vontade de fazer alguma coisa, a vontade de crescer, né? A vontade de ir para o céu. Todos nós queremos. É a vontade de ir para o céu. Não sabemos se nós vamos para lá, mas que nós estamos trabalhando, né? Em prol da comunidade, em prol do pessoal que vem aqui, pessoal novo, quer dizer, nunca teve um contato com a doutrina espírita, procura Casa Verde. E aqui nós atendemos esse pessoal. E graças a Deus nós estamos até hoje e temos a intenção de ficar mais tempo. Eu que agradeço a esse Quase casal. 14 anos. Eu que agradeço a esse casal por estarem aqui hoje, colaborando não somente com a Casa Verde, mas com a espiritualidade. A espiritualidade. Ajudando e especialmente sendo ajudados. Exatamente. Então eu falo assim, a gratidão por todo o caminho e gratidão por tudo que ainda há de vir daqui. Né? Gratidão aos encarnados, aos desencarnados, ao Flávio, ao Solange, o Sávio. Trabalhei com o Sávio na maca, inclusive, coisa que ninguém sabe, né? Mas o Sávio era um trabalhador também. Ainda é, né? Vai ser. Gratidão. Tá. É Sandra, eu comecei a frequentar o Casa Verde em 2011 em um momento de muita dor. Eu estava revoltada e infeliz. Fui acolhida e tratada. E hoje o que eu sinto é extrema gratidão à família Casa Verde, em especial Flávio, Solange e Sávio. Eu venho aqui dar os parabéns por este aniversário e que essa casa continue a fazer esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Nós estamos aqui com Carlos, mais conhecido como Carlinhos. E hoje eu vou fazer uma única pergunta a ele, gostaria que ele explicasse para a gente como é a sua e como que foi a sua melhor lembrança desta casa. Era um tempo bom. Obrigado, Elivaldo, pela pergunta. A lembrança aqui é tudo de bom. Sempre eu consigo falar que Casa Verde, Casa Verde, né? Essa casa de tanta paz, tanto amor que a gente tem pelo próximo, do tratamento que a gente auxilia nas pessoas aqui e do poder que a gente tem de ajudar as pessoas. O poder que não é da casa, mas sim das pessoas que nos ajudam com as suas doações. Eu cheguei a esta casa tem menos de uns 9, 10 anos. Não peguei no início, porque até então era do Jacó. Eu fiz praticamente uma faculdade sobre a leitura da espiritualidade no Jacó, fiquei 5 anos estudando, mas eu percebi que lá não era o coração que tinha que fazer. Então a gente veio para esta casa, e engraçado que eu não vim por mim, vim trazer uma irmã para se tratar, né? E já conhecia a doutrina em diferentes partes, já era fã dela, mas nunca tinha frequentado o centro espírita. E acabou que a minha irmã se tratou, não ficou na casa, foi embora e eu fiquei. E estou aqui esse tempo todo, né? Espero continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui. É difícil, é muito difícil para a gente, porque a gente está trabalhando ainda no nosso serviço assalariado, né? Mas o amor aqui é tão grande que a gente tem para ajudar essas pessoas que aqui frequentam, que a gente tenta fazer o máximo de esforço para que isso aconteça. Obrigado, Carlinho, por todo esse depoimento. Obrigado, Carlinho, por essa gratidão que você tem pela Casa Verde. Obrigado também, que Jesus continue nos abençoando e nos dando força para seguir nessa missão, que é de ajudar os nossos irmãos, seja de forma material e de forma espiritual. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, gratidão, muita gratidão. Nós estamos aqui hoje com a Sandra, mais conhecida entre os amigos como Sandrinha. Sandra, eu gostaria de saber de você, o que você pensa dessa casa futuramente? O que você buscou nessa casa e se você encontrou o que você estava buscando? Assim, é até difícil de responder, né? A gente se emociona. A casa, eu não dá nem assim para numerar o que a casa representa para mim, né? Quando eu cheguei nessa casa, a minha situação estava bem delicada.
E aos poucos que eu fui encontrando, principalmente o acolhimento, né? O acolhimento que ela me trouxe e me dando a segurança desse acolhimento que eu necessitava do momento. E eu acho que para todos que chegam aqui, seja como for, como visitante, como assim, precisando de ajuda, ele vai encontrar esse acolhimento. Então a casa sempre está aberta para esse acolhimento. E eu assim, vejo que ela está crescendo, né? Então chega pessoas não só de Rondônia, como quase do país inteiro, e tem pessoas de fora, de outros países que são do Brasil, mas que estão fora e que encontrou esse acolhimento da casa. Então, é uma gratidão tão grande que eu tenho por essa casa, que eu não sei nem assim como definir, mas assim, a gratidão é muito grande, né? Assim, e a emoção, eu estou aqui desde 2017 e parece que eu cheguei ontem, né? Parece que eu cheguei ontem. E desejo assim a casa que ela retribua o que ela recebe de amor pela gratidão das pessoas e que ela sempre possa dar, também retribuir esse amor que é esse acolhimento. Gratidão, Senhor, por isto. E que sejamos felizes aonde nós estivermos. Sim, exatamente. Aonde o nosso coração estiver, a Casa Verde também vai estar conosco. Obrigado. Obrigado. Conheci a Casa Verde através de um amigo e fui lá visitar uma vez, mas fiquei um tempo sem ir. Até que em 2015 eu passei por um momento de dificuldades e busquei a Casa Verde para procurar ajuda e entender o que estava acontecendo. Chegando lá, eu fui convidado a ficar e compreender tudo isso que se passava. E assim eu pude conhecer o trabalho que é realizado lá, todas as atividades sociais, o acolhimento, e encontrei amigos que eu tenho até hoje.